Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre poesia, desde a era medieval até os dias atuais. Então vamos lá? Na primeira aula, nós vamos falar um pouco do trovadorismo, né, que é a poesia cantada, cantiga de amor e cantiga de amigo. Nós vamos falar principalmente dessas duas aí. Então, a poesia trovadoresca, ela pode ser dividida em dois gêneros, o lírico e o satírico. Quando eu falo de lírico, eu estou falando de poético, de amor, e quando eu falo de satírico, eu estou falando de humor mesmo, né? Bom, o gênero lírico, ele vai ter as cantigas de amigo e as cantigas de amor. Então, vamos lá, o trovadorismo, ele foi um movimento, né, literário e poético que surgiu na Idade Média, no século XI, e foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Então, as cantigas de amigo era a mulher falando para o seu amigo, que na verdade era o seu amor. E a cantiga de amor era o homem falando para a sua amada. Então, aqui nós vamos ver um trechinho de como que era mais ou menos as poesias naquela época por serem cantadas. Vamos lá. Und ist an Truhenstete. Der König Rudolf hat sich Madigens Gatten unversagt. Der König Rudolf richtet wohl und hasset falsche Rede. Der König Rudolf ist ein Held an Tugenden unverzagt. Der König Rudolf redet Gott und alle Erde froh. Der König Rudolf, der sich nicht. Bom, é claro que essa música ela não está na língua portuguesa, mas ela surgiu dessa forma na Europa. Então é só para ter uma ideia de como era esse tipo de cantiga. Bom, e depois das cantigas de amor e de amigo, nós temos no humanismo uma poesia recitada. Então, se chamava poesia palaciana. Durante o reinado de Dom Afonso V, em Portugal, no século XV, a poesia e o canto se desvincularam. Então, vocês viram que era cantada, então eles iam, como se fosse uma música mesmo, eles iam falando, meio que cantando. E aí depois a poesia e o canto vão se desvincular, então ele vai ser só recitado, né? Então, eles vão recitar essa poesia. Então, é claro que passando aí a primeira a ser elaborada com ritmo e musicalidade métrica bem acentuados aí, né? Feita para ser declamada ou lida individualmente, a poesia palaciana se contrapunha, desculpa, ao trovadorismo, que era feito para ser cantado, dependendo de acompanhamento musical. Ou seja, não era mais acompanhada com instrumentos musicais, tá? E aí tem um exemplo, né, de uma poesia com o cancioneiro geral, e é claro que vocês vão ver que essas palavras, em vez de estar escrito suspiros, está escrito sospiros, né, e outras palavrinhas que vão ser diferentes, porque ainda eram português, o início, né, da língua portuguesa, então muitas coisas foram mudadas aí. Depois disso veio o classicismo da poesia renascentista. Então, nasce uma nova concepção de mundo, mais voltada para o modelo antigo greco-romano. Então, ela não vai ser a poesia palaciana, falava sobre coisas, né, da vida do palácio, né? Mas agora traz um tom filosófico maior, mais universal. O tempo passa e tudo se renova, o que causa certo desespero ao homem. Então, essa melancolia é própria de um eu lírico. O que é eu lírico? Quando você tem uma história, você tem aquele que está vivendo a história é o personagem. Aqui, quem está contando as suas dores ou seus amores, né, numa poesia, ele é chamado de eu lírico. Então, na prosa a gente chama de personagem e aqui a gente chama de eu lírico. É bom guardar bem isso daí. Que vai, né, esse eu lírico, ele vai ao fundo da alma humana e retrata suas desilusões, descrenças diante do mundo cheio de contradições. E aqui eu tenho um famoso, né, que é do Luiz de Camões,
Inclusive, um desses trechos aí acabou virando uma parte de uma música também. Então, qual que é a diferença? Então, vamos ver agora o resumo, né? A poesia trovadoresca falava de amor, né? Da mulher idealizada, do sofrimento amoroso, da vida cotidiana da sociedade e era cantada. A poesia palaciana era recitada no palácio, a mulher também é idealizada, porém permite um pouco mais de sensualidade, né? E os temas eram os costumes da corte, ou seja, lá do rei, né? Os religiosos, os comediantes, que eram os satíricos, líricos, que eram os poetas, e os heróicos, né? Então, a poesia renascentista, ela é lida também, né? Pois a imprensa já havia sido inventada no século, então você não precisava mais recitar, você poderia pegar o papel e ler. E tem mais temas mais existencialistas e pode ser místico também. Então, essa seria a diferença das três poesias. Bom, agora na aula 2, né, nós vamos ver as estruturas de um poema. É claro que você não precisa decorar isso, é só para você entender. Então, cada época tem um estilo próprio de montar a estrutura do poema. Mas é bom lembrar que um poema não segue a estrutura de um texto em prosa. Então, você já sabe disso, né? Que um poema ele é diferente, ele vai sendo falado em versos, em cada linha é um verso e cada conjuntinho de versos é uma estrofe. Nesse caso aqui, ó, nós podemos ver que tem 4 versos, né? Ou uma quadra, que ele chamava aí. Então, esse aqui, ó, no trovadorismo, a cantiga de amigo, a gente pode ver que era composta dessa forma. Tinha os 2 pares, né? Então, cada uma com 3 versos. E aí tinha esse A e B, seriam as rimas, né? O que é A vai rimar com A, o que é B vai rimar com B, com C, então. E tem o refrão, sempre que é como uma música que tem um refrão. Vou voltar sempre naquela mesma frase. Na poesia palaciana, ele tinha redondilhas, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, eu coloquei aqui se vocês quiserem depois ler um pouco mais devagar, né? Pausar o vídeo, tá? Então, o interessante é que hoje não existe uma regra padrão a ser seguida. Então, você pode fazer um texto rimado ou não, né? A gente vai falar isso depois. E isso é depois de 1922, aí, da mudança que teve. Bom, apesar disso, existe o formato de poesia muito conhecido desde os poemas antigos. Essa composição poética é chamada soneto e ainda é muito usado nos dias atuais. Então, você vai ver que tem aqui os quartetos, então são 2 quartetos e 2 tercetos, né? Duas estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Então, no total, são 14 versos, tá? E agora falando qual a diferença entre o poema, poesia e música. A gente tem que deixar isso claro porque faz uma diferença muito grande e as pessoas acabam confundindo, apesar que a gente acaba usando, né, as duas como se fosse a mesma coisa. Então, a poesia é a arte em si, a ideia, a sensação. E o poema é a produção, é o texto escrito. Então você fala, eu escrevi um poema, né? Aquele gênero que você escreveu é o gênero poesia, mas o papel é um poema, tá? Então, se eu pudesse dar um exemplo, não muito lógico aí, eu diria que a poesia é como o som do trovão. O brilho é o relâmpago e o poema é o raio atingindo em cheio o seu objetivo. E a música? A música é uma poesia. Geralmente, sabemos a diferença entre um poema e uma música escrita quando nos deparamos com um refrão. Mas vocês viram lá que nas cantigas eles tinham refrão. Por quê? Porque era tocado. Então, tinha refrão. Então, nesse caso, hoje, nas músicas, a gente coloca refrão. E nas poesias, em geral, a gente não vai colocar. Tá? A menos que o autor queira, porque, como eu falei, hoje em dia você pode fazer qualquer coisa, né? E uma melodia pode ganhar uma letra ou uma poesia pode virar uma música. Então, por exemplo, o poema Motivo, de Cecília Meirelles, tornou-se uma música do mesmo nome dos cantos de Fagner, né?
A música chama Cantos, de Fagner. Então, vocês podem assistir aí depois na internet, se vocês quiserem. E a poesia atual, na contemporaneidade, ou seja, o que é contemporâneo é o que é atual. Como eu tinha mostrado anteriormente, a partir de 1922, né, existe a escola modernista e os poemas mudaram de forma, de tema e de intenção. Então, hoje em dia, o poema é pura arte, com emoção e criatividade. Então, ele não fica preso em rimas, métricas, né? Métrica é o tamanho, né, do verso, se ele é maior, se ele é menor, quantas sílabas métricas ele tem. Então, vamos ver alguns poemas contemporâneos bem diferentes aí. A poesia concreta, que ele mostra uma imagem. Então, aí você vai ver, por exemplo, a palavra lixo escrita cheia de palavras luxo. Então, dentro dessa palavra grande lixo, tem um monte de escritos da palavra luxo. É uma ideia que você está transformando, que tudo que é luxo, um dia vai virar lixo, né? Então, a poesia concreta, ela traz isso, ela traz a imagem e, ao mesmo tempo, às vezes, a escrita. A poesia haikai é um poema de origem japonesa e você vai ver aí, ó, que ele tem 3 linhas aí, são 3 versos. Você pode rimar ou não. Então, aqui, ó, em cima do túmulo, cai uma folha após outra, lágrimas também. Aqui não rimou, tá? Aqui é Viva o Brasil, onde o ano inteiro é 1º de abril. Esse aqui já rimou e também pode ser usada de forma a criar humor, né, também. Como eu falei, nos dias atuais você pode todas as coisas aí, pode escrever um soneto, pode fazer um cordel, pode não se preocupar com a métrica, que é a contagem do som dos versos, você tem direito a ter rima e também a não rimar. E para a gente entender esses nomes que eles dão, né, as rimas, ter rimas ou não ter rimas, né, ou métrica, então a gente fala que versos livres são versos sem métrica. Então ele pode ter qualquer tamanho. Então você pode escrever numa linha tem, sei lá, 10 sílabas e na linha seguinte tem 2, não tem problema. Nos versos brancos, ou também chamados de versos soltos, são versos sem rima. Mas um bom poema deve ter sonoridade, sentimento, criatividade e capricho, né? Então não adianta também escrever qualquer coisa que não vai virar um poema, né? E nessa última aula, como no caderno Aprender Sempre, nós falamos aí de Fernando Pessoa, então, que tem o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, então eu trouxe um pouquinho aí do Fernando Pessoa, bem suncito aí, bem rápido aí para vocês, né? Que ele era um autor modernista que escrevia com vários pseudônimos, cada um dos autores que ele representava tinha uma personalidade diferente. Então, por exemplo, ele tinha um nome de uma pessoa que estava escrevendo, e todas as pessoas que estavam escrevendo era ele que estava escrevendo, mas ele colocava o nome de uma pessoa e essa pessoa ela tinha uma personalidade. Ela podia ser mais crítica com o mundo, ou ele podia ser mais romântico. Então, cada personalidade e cada nome daqueles que ele inventava escrevia de uma maneira. Então, foi considerado um gênio, né? Porque ele não escrevia só um tipo de poesia, ele escrevia vários tipos de poesia com vários temas. E no poema citado, Autopsicografia, que vocês vão ter que responder depois lá no Aprender Sempre, no caderno do Aprender Sempre, ele diz que ser o poeta é um fingidor. Isso porque ele mesmo representava os papéis de diversos personagens com pensamentos e sentimentos diferentes. Então, ele não estava falando o que ele sentia, mas ele estava fingindo aquele sentimento. E esse poema ele vai demonstrar que o poeta ele pode representar a própria dor, ou ele pode representar a dor do outro. Então, por exemplo, você vê uma guerra, né? Então você pode falar sobre a guerra e você vai representar aquela dor que as pessoas sentem, mesmo que você não esteja sentindo isso. Ou ainda ele pode inventar uma dor que ninguém está sentindo, mas ele inventou essa dor, né? De alguma tragédia que ele inventou, tá? E qual seria a atividade aí? Você vai fazer a sequência de atividades do caderno as atividades 2, né, do caderno Aprender Sempre, aula 1, alienação, e aula 2, autopsicografia,
tá? Já era até para ter feito, mas já quem não fez pode fazer aí, já que a gente falou do Fernando Pessoa, tá bom? Então, essa semana seria só isso mesmo. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo meu WhatsApp. Até mais, pessoal!